começar pontualmente, né, nossa reunião de quintas-feiras, né? Hoje, sobre um tema relacionado à locação, ok? Quero dar bom dia a todos, da Tamires, Maria Carolina, Nicole, Djalma, Vinícius também está aí, né? Temos um quórum reduzido hoje, mas vamos lá. Então, pessoal, e Vinícius principalmente, né? Hoje o tema da nossa mentoria é sobre os problemas na cobrança de reparos no imóvel locado, tá? É um tema muito recorrente aqui no escritório, certo? Que gera uma boa discussão, tanto por parte do locador quanto por parte do locatário, né? A lei traz algumas especificações que geram confusão para ambas as partes e, por isso, necessidade de estar, como eu venho dizendo sempre, educando, né, as partes, tanto o locador quanto o locatário, para evitar esses tipos de problema, tá? Hoje, a lei do inquilinato ela traz que, principalmente, aquela frase, né, que todo locador conhece, de que o imóvel deve ser entregue, devolvido, né, nas mesmas condições em que foi entregue, ok? Essa frase gera um erro, né, de entendimento por parte do locador, principalmente, tá? E coloca seu imóvel à disposição para locação e não entende que é uma atividade de risco, né, que vai gerar alguns danos ao bem, e isso é interpretado de uma forma equivocada, né? Como eu disse, principalmente pelo locador, tá? Então, essa frase de que o imóvel deve ser devolvido nas mesmas condições em que foi entregue, deve ser interpretada da seguinte forma, tá? O inquilino tem o dever de devolver o imóvel nas mesmas condições em que foi entregue, ok? Considerando, ressalvados os desgastes naturais pelo tempo e pelo uso do bem, tá? Então, não quer dizer que o inquilino, quando vai devolver o imóvel, né, vai entregar o imóvel totalmente igual da forma como ele foi entregue inicialmente, ok? Isso porque, durante a locação, o inquilino fará uso do bem, né? Então, de todos os pertences que tem dentro do bem. Caso o inquilino, o proprietário deixe algum móvel dentro do bem, o que é comum no tipo de locação residencial, né? Pode acontecer de ter alguma avaria no bem que não é passível de cobrança do inquilino, ok? Essas questões são principalmente pelas seguintes condições. Temos, inicialmente, na locação, a vistoria inicial, ok? Quando da vistoria inicial, o ideal é que o imóvel já esteja totalmente em condições de locação. Isso quer dizer que problemas anteriores à locação já deveriam ter sido resolvidos para evitar esse tipo de questionamento, né? Alguns reparos que devem ser realizados para condicionar ao inquilino o uso comum do imóvel e condições de habitabilidade. Então, alguns problemas de reparos podem ser resolvidos antes mesmo de colocar o imóvel na prateleira de locação, tá? Isso serve bastante para, como eu disse, evitar problemas já na vistoria inicial, que muitas vezes acontece. Então, vamos lá. A questão do imóvel ser entregue e devolvido nas mesmas condições em que foi entregue pode ser facilmente resolvida com uma vistoria inicial bem feita, os reparos feitos
quando antes da locação, ok? Para que esteja tudo ajustado. Esses reparos, como eu disse, da locação anterior, podem já gerar esse tipo de problema inicialmente e são de obrigação do locador, ok? Além disso, temos a questão da própria vistoria. Muitas vistorias, a imobiliária mesmo pratica ou contrata uma empresa para realizar a vistoria, elas não são da forma como deveriam ser para comprovar os reparos e a obrigação do inquilino com relação a esses reparos, tá? Por que eu digo isso? Na maioria das vistorias, o que nós vemos é uma foto geral de um cômodo, né, de um móvel, enfim. Não traz especificamente as avarias que tem naquele imóvel, ou se não tem as avarias, né, uma foto que a gente consiga demonstrar essa questão, porque para cobrar do inquilino, não basta uma foto geral de um móvel, por exemplo, uma mesa, né, como essa que eu venho utilizando, onde não é possível visualizar a parte superior da mesa para ver se tinha algum risco, algum defeito ali na mesa para poder cobrar do inquilino, tá? Essas questões, como, por exemplo, a foto, a vistoria inicial bem feita, o que nós precisamos que esteja bem descrito na vistoria inicial e como deve ser demonstrado, tá? Temos que ter fotos e vídeos que realmente demonstrem o real estado do bem no início da locação, quais eram as avarias, se tinha avaria ou não, tá? E aí precisa ser uma foto bem detalhada para que a gente possa demonstrar isso em uma possível ação de cobrança, né? E não basta que na vistoria esteja descrito, por exemplo, pintura em bom estado de conservação. O que seria esse bom estado de conservação? Né? É uma pintura nova? É uma pintura que já foi feita há algum tempo, mas não tem nenhum reparo a ser realizado? Então, isso é importante estar descrito no laudo de vistoria inicial, principalmente, e, claro, no final. Tá? Com relação ao bom estado e ok, pintura ok, banheiro ok. Então, essas questões são bem importantes porque não é possível demonstrar qual era o estado inicial do bem. Então, é importante trazer pintura em bom estado de conservação, com algumas avarias, uma mancha localizada na parte inferior, né? Se tiver, ou, se for o caso, pintura nova, sem qualquer avaria, se for o caso, inclusive, de especificar a tinta que foi utilizada, é bom que seja trazido no laudo de vistoria ou no contrato de locação, essa obrigação. Então, são questões simples que podem auxiliar muito quando da cobrança desses reparos para o inquilino, tá? Principalmente essa questão da educação do locador, do locatário, com relação às obrigações de cada um, quais serão os tipos de reparos cobrados ou não, tá? Porque é uma situação um pouco complicada que, como eu disse, geralmente gera bastante problema, ok? Segundo ponto que eu gostaria de trazer, já aproveitando essa parte inicial da vistoria, né, é uma dificuldade a cobrança, né, desses reparos quando a gente não tem o amparo destes documentos, tá? Como eu disse, do laudo de vistoria, como que eu quero dizer. Por quê? Porque para que possamos fazer essas cobranças do inquilino, a gente precisa demonstrar que o defeito, né, não estava lá no início da locação, que foi ocasionado pelo inquilino e que, além de ter sido ocasionado pelo inquilino, esse reparo não foi pelo uso normal, ou seja, o inquilino
agiu para que aquele defeito acontecesse, ok? Então, nós temos que provar que aquele dano não foi decorrente do uso comum do imóvel. E como que a gente consegue fazer isso? Bom, em algumas determinadas situações, né, é, como eu dei o exemplo aqui da mesa, a gente teria que ter no laudo de vistoria inicial uma foto, um documento, um vídeo principalmente, que retrate muito bem a condição do imóvel. Por quê? Porque uma faca, por exemplo, você está cortando alguma coisa ali em cima, a faca escapa e arranha a mesa. Um arranhão não seria considerado um reparo a ser cobrado do inquilino, pelo uso comum da coisa. É comum que durante o uso da mesa arranhe um pouco a mesa, né? Agora, temos uma rachadura na mesa. Então, a gente teria que comprovar que essa rachadura ocorreu por um certo motivo, né? E, para isso, nós criamos aqui no escritório um método para facilitar a identificar de quem seria a responsabilidade pelo reparo, ok? Qual é esse método que a gente já tratou, inclusive, em algumas reuniões anteriores? Seria, primeiro, identificar qual é o problema, tá? Segundo, qual seria a causa deste problema, feito? Terceiro, qual seria a solução deste problema? E quarto, o orçamento, tá? Por que esses 4 pontos, pessoal? Vou dar o exemplo aqui do ar-condicionado, tá? Ar-condicionado. Temos o ar-condicionado está com defeito. Qual é o defeito, o problema? Ele não está gelando, ok? Perfeito. Esse é o problema do ar-condicionado. Qual seria a causa deste problema? A causa é o ponto principal para a gente identificar de quem seria a responsabilidade. Por quê? Chamaremos o técnico vai ao imóvel, vai fazer a vistoria no ar-condicionado e vai identificar, olha, a causa do problema de não estar gelando é porque a placa-mãe do ar-condicionado queimou, certo? Então, muito provavelmente, ele vai ter as condições para dizer como queimou, se for o caso, né? Mas muito provavelmente, a placa-mãe ter queimado, na maioria dos casos, não será de responsabilidade do inquilino, porque não é comum, durante o uso comum do bem, que a placa-mãe queime, a não ser considerando o tempo de vida útil do bem, né? Como que o bem está instalado, se tem algum curto-circuito. Então, isso tudo vai influenciar para a responsabilidade do inquilino ou do locador em reparo, tá? Então, no meu exemplo, o ar-condicionado não está gelando, esse é o problema. A causa do ar-condicionado não estar gelando é a placa-mãe ter queimado, né? Então, podemos verificar aí que neste exemplo que eu estou dando, não seria de mau uso do inquilino, tá? Pode ser por conta do tempo de vida útil do bem, como eu expliquei, ok? E identificando isso, seria possível prosseguir para os próximos pontos, né? Já teria que prosseguir para os próximos pontos, mas seria mais fácil. Qual seria o terceiro ponto? Seria de identificar qual é a solução. Olha, não está gelando, o problema é na placa-mãe que queimou, a solução é trocar a placa-mãe. E o orçamento é X valor. Por que essas duas questões, ok? Porque muitas vezes a imobiliária faz uma resistência inicial para que o locatário faça o reparo. Se for o caso, apresenta o orçamento para o locador, ou dependendo do custo, e por isso a importância do orçamento, o inquilino nem questiona, ele mesmo faz o reparo e não trata com a imobiliária, né? Então, temos aqui 4 pontos que facilitam na identificação da responsabilidade de quem seria por esse reparo,
já traz a solução para o reparo, então o que tem que ser feito e o valor para ser feito, e com isso a gente consegue facilitar a negociação, já que o intuito é justamente cobrar esse reparo, ou o inquilino está cobrando do locador, ou o locador cobrará do inquilino. Feito? Então, durante a locação, mas no final principalmente, né, terão alguns reparos a serem feitos. Esses 4 pontos que eu trouxe aqui, eles podem ser utilizados para identificar a responsabilidade a todo momento durante a locação, tá? Então, é uma questão que a imobiliária tem que estar atenta, pois a imobiliária fica no meio da relação entre o locador e o inquilino, e essa atenção a esses 4 pontos pode facilitar a negociação. Feito? Inclusive evitar alguns prejuízos para o locador. Muitos casos, como eu disse, o inquilino propriamente, ele mesmo faz o reparo e por não saber da responsabilidade do locador, ele mesmo arca com o reparo porque o custo é pequeno. Então, o orçamento também faz muita diferença, tá? Voltando aqui agora ao exemplo do ar-condicionado para demonstrar a responsabilidade do inquilino. Agora, o exemplo que eu dei foi a placa-mãe, queimando por conta do uso, né, comum do aparelho, o tempo de vida útil do bem. Então, essa responsabilidade seria do locador, tá? Porque não seria de mau uso do inquilino. Um exemplo que pode acontecer também com ar-condicionado mesmo problema, o ar-condicionado não está gelando, ok? Qual é a causa deste problema? Está faltando o gás do oxigênio para fazer gelar, ou é um problema de manutenção que não teve a limpeza correta, né? Solução seria a manutenção e recarregar o fluido, né, que faz o ar-condicionado gelar, e a solução ou o orçamento para trazer qual seria esse valor, ok? Neste exemplo, que foi claramente por falta de manutenção. Temos que observar o seguinte ponto, tá? Inicialmente, o imóvel deve ser entregue em condições de locação, feito e habitabilidade. Também temos a responsabilidade do locador em realizar os reparos da locação anterior, feito? Então, vamos considerar neste meu exemplo que a locação ela começou recentemente. Então, temos 1 mês de locação, tá? Neste exemplo que eu dei, está faltando o fluido do ar-condicionado e uma manutenção para limpeza. Não é comum, não é possível cobrar do inquilino de 1 mês de locação que ele tivesse feito essa manutenção, porque não seria do tempo ali, né? Não seria possível aferir a responsabilidade dele por conta do tempo exato de locação. Então, com 1 mês de locação, não é requerido do inquilino que ele faça a manutenção do imóvel, porque ele tem o dever de cuidar do imóvel como se dono fosse, certo? Usar do imóvel da melhor forma possível, com o intuito de não trazer nenhum prejuízo, e aí está o dever de manutenção, mas com 1 mês de locação, esse dever não seria do inquilino ainda. Então, é importante um técnico, claro, verificar a questão do ar-condicionado, trazer qual seria o problema e a causa deste problema. Como a causa do problema é a falta de manutenção, mas neste exemplo que eu dei, a locação é recente, a responsabilidade já seria do locador. Feito? Vamos considerar que a locação já estivesse há um certo tempo, 3 anos. Durante esses 3 anos, não teve nenhum questionamento de reparo, de defeito no ar-condicionado, né? Ou o inquilino estava fazendo as manutenções periódicas, ou não foi feito, né? O que pode ser, caracteriza a responsabilidade dele, já que neste exemplo, o problema do ar-condicionado, a causa é por conta de falta de manutenção e recarregar o fluido do ar-condicionado. Perfeito? Então, esses 4 pontos, eu vou repetir aqui para o pessoal que chegou agora,
são bem importantes para que a imobiliária possa verificar de quem é a responsabilidade, tá? Para os reparos. Quais são esses 4 pontos? Identificar por meio de um técnico, tá? Qual seria o problema, qual seria a causa deste problema, a solução para este problema e o orçamento, tá? Esses 4 pontos vão facilitar tanto identificar a responsabilidade de quem deve fazer o reparo, como facilitar a negociação, tá? Uma questão muito importante aqui também é que o locador, como eu disse, esteja ciente de que o uso comum do imóvel, ele não é passível de cobrança e indenização, tá? Então, durante o uso comum, se o inquilino vem fazendo essa manutenção, no exemplo do ar-condicionado, e o ar-condicionado ele para de funcionar, como eu disse, para identificar de quem é a responsabilidade, tem que ser aferido esses 4 pontos, porque pode ser diversas coisas. Eu dei exemplo aqui de falta de manutenção, da placa-mãe estar queimando, e aí ser uma responsabilidade do locador, muito provavelmente, né? E a questão da solução e do orçamento, por que é importante? Porque pode facilitar na negociação. A solução seria a troca da placa-mãe ou uma manutenção, o custo é baixo, então facilita na conversa com o inquilino. E como a imobiliária muitas vezes faz uma resistência inicial, o inquilino pode não questionar, tá? Então, pessoal, eu trouxe aqui algumas questões que vai ficar gravado, disponível, né, no nosso site, que é importante que vocês vejam. Foi uma parte introdutória, né, trazendo quais são os erros comuns, a necessidade da imobiliária estar educando o locador e o locatário, principalmente do início da locação, algumas questões no laudo de vistoria que são muito importantes, né, como, por exemplo, parede ok, em bom estado. O que seria o ok e o bom estado? Né? Essas partes são muito importantes, tá? E aí, pessoal, passando para esses exemplos, saindo desse exemplo de alguns bens que permanecem no imóvel, mas que o locador entende que o uso comum pode causar avaria e o dever é dele de responsabilidade. Eu vou trazer aqui outros pontos, né, com relação a móveis específicos, tá? Que essa é uma questão muito levantada aqui no escritório, porque, como eu disse, locar o imóvel é uma atividade de risco. Você está disponibilizando seu bem para o uso de outra pessoa. Então, eu vou dar um exemplo da vida pessoal, né? Eu sou pai, eu cuido do meu filho de uma forma e não posso exigir que outra pessoa cuide da mesma forma como eu cuido do meu filho. Então, esse é o mesmo exemplo da locação. Você está deixando o seu imóvel aos cuidados de outra pessoa, que apesar da lei do inquilinato prever que deve cuidar do imóvel como se dono fosse, devolver o imóvel no mesmo estado de conservação em que foi entregue, ele não será entregue da mesma forma, justamente porque o mesmo estado de conservação não quer dizer igual ao que foi entregue, tá? É, então, no exemplo que eu vou trazer aqui agora, temos alguns itens, né, que o locador tem um apego maior, um sentimento maior, né, como, por exemplo, uma mesa, uma escultura que está na sala, tem um valor também econômico maior. Então, o ideal é a imobiliária já agir antes mesmo do problema, tá? E aí eu trago mais uma vez a importância da imobiliária educar o locador, principalmente nesses casos. Se tiver algum bem desse dentro do imóvel, o importante é a imobiliária já trazer para o locador: olha, locador, esse bem aqui,
O exemplo da mesa, por exemplo, que é um exemplo real, tá? Que a gente teve aqui, pessoal, uma mesa com uma madeira específica que veio da Amazônia, uma mesa muito grande, né? Teve algumas avarias durante a locação, tá? De claramente identificado que de uso comum, de colocar algum objeto em cima da mesa, gerou ali um risco, né? Então, quando o locador se deparou com aquela situação, ele quis cobrar todos esses reparos, tá? E a gente, quando a gente recebe o laudo de vistoria, e para isso necessidade de um laudo de vistoria bem feito, tanto inicial quanto final, a gente identificando nas imagens, vídeos, tudo estava tudo certo, tudo muito bem feito. Olha, a mesa ela foi entregue em bom estado de conservação, sem nenhuma avaria. Os pés da mesa estavam todos regulados, não tinha qualquer ponto que estava um pouco mais bambo, né? Então, estava muito bem demonstrado no laudo de vistoria inicial e no laudo de vistoria final que antes da locação não tinham aquelas avarias. Porém, por se tratar do uso comum do bem, as avarias aconteceram. E isso é importante a gente trazer para o locador, que, olha, locador, você está locando seu imóvel, locar o imóvel vai arranhar, vai sujar, vai estragar. Então, isso é comum da locação. Se você não tem a intenção ou melhor, não quer que aquele imóvel ou aquele bem sofra alguma avaria, o importante é você já retirar quando do início da locação e fazer a locação sem aquele bem. Caso contrário, você está se responsabilizando pelas avarias que surjam durante a locação pelo uso comum. É claro que algumas coisas a gente conseguirá demonstrar que foi por mau uso, se for o caso, e aí sim a gente pode cobrar do inquilino, mas muitas coisas terão alguns reparos a serem feitos e não poderemos cobrar do inquilino. Então, esse exemplo de alguns itens pessoais do locador dentro do imóvel, né, como, por exemplo, uma mesa, um quadro, uma escultura, é bom a imobiliária indicar para ele tudo isso que pode acontecer, né, ressaltar essas questões e já indicar, como eu disse, retirar esses itens quando do início da locação. Perfeito? Pontos aqui, eu acho que é unânime, né? Eu acho que todas as imobiliárias passam por esse tipo de situação com relação à pintura do imóvel, tá? Pessoal, a pintura do imóvel é um ponto que realmente é bastante discutido, né? Não diria questionável, mas sim discutido, tá? Porque o laudo de vistoria inicial ele vai ser de extrema importância e o final também, tá? Mas a pintura do imóvel é importante que tenha a seguinte observação. Para exigir uma pintura nova do imóvel e também de outras partes, né, que não seria comum a responsabilidade do inquilino, como, por exemplo, paredes externas, grades, portões, portas, né, e muros específicos, enfim. Para exigir essa pintura, é necessário uma cláusula específica no contrato de locação, ok? Principalmente pintura externa, porque sofre com o tempo, né, com chuva, tempo seco, principalmente aqui em Brasília, que a gente tem um período de seca, então alguns imóveis em regiões mais afastadas sofrem com aquela poeira, né, aquela terra vermelha, que aí ao final da locação fica uma mancha, mesmo limpando, fica uma mancha, é comum. Então, essas questões, para trazer ao inquilino a responsabilidade desses reparos, é importante que tenha uma cláusula específica no contrato de locação, ok? Não basta que na vistoria esteja, como eu disse, em bom estado de conservação, pintura, ok, é importante trazer
quer uma pintura nova, com determinada tinta, se for o caso, né? E também importante diferenciar o laudo de vistoria do contrato de locação, tá? O laudo de vistoria é para trazer qual era a condição do imóvel e dos bens durante do início da locação e ao final da locação. O laudo de vistoria, ele não prevê obrigações, tá? Então, não adianta colocar no laudo de vistoria que é dever do inquilino devolver o imóvel no mesmo estado de conservação, que é dever do inquilino pintar as paredes, porque obrigações são no contrato de locação. O laudo de vistoria é um anexo que embasa o contrato de locação para apurar as responsabilidades e cobrar de acordo com as obrigações previstas no contrato. Perfeito? Então, no contrato de locação, se o locador quiser exigir a pintura do imóvel nova ao final da locação e de algumas partes específicas, por exemplo, como eu disse, grades, muros, paredes externas, principalmente, deve ter uma cláusula prevendo isso no contrato de locação, tá? Hoje, infelizmente, mesmo estando previsto no contrato de locação, essa é uma situação de risco para cobrança judicial. Então, mais uma vez, a importância da imobiliária já educar locador e inquilino para que não tenha a necessidade de levar essa questão ao judiciário, porque o juiz pode entender que, mesmo estando prevista a obrigação no contrato de locação, seria uma cláusula abusiva, de acordo com um caso específico, tá? Então, são questões importantes para que a imobiliária esteja atenta, né? Já trazendo aqui as ações de cobrança, né, como eu disse, por ser uma questão de risco, né, não só essas questões de pintura, né, de reparos, todos os reparos no imóvel, é uma situação de risco, a gente tem que analisar o que realmente pode, o que não pode e o que seria risco cobrar, porque em uma eventual ação judicial, quem deve provar a, a obrigação do inquilino e a responsabilidade do inquilino para aquele reparo é o locador, tá? Então, o laudo de vistoria tem que estar bem embasado, tem que estar muito bem feito, com a descrição completa do que deve constar, né, como está aquele bem. Então, não basta que esteja ok, em bom estado de conservação, tem que trazer uma descrição bem detalhada, né? Ser possível verificar nas fotos e no vídeo qual é o real estado do bem, não basta tirar uma foto do cômodo inteiro, pegando todos os móveis, olha, está tudo lá em bom estado de conservação, não seria isso. Tá? A gente realmente tem que demonstrar na ação de cobrança qual seria o real estado do bem quando do início da locação e quando da devolução do imóvel. Até porque, nas ações de cobrança, a gente sabe que se tiver ainda exigindo pinturas, né, de diversos pontos, o valor da causa será maior. Então, por ser uma ação de risco, o locador já terá um risco com relação a alguma sucumbência. Se não identificarmos essas questões e não for possível demonstrar para o juiz de uma forma muito cristalina, né, muito facilmente identificável, a gente terá muito problema, porque o locador terá um risco de sucumbência. Tá? Eu acredito que alguma imobiliária já deve ter passado por essa situação, né, principalmente com relação à pintura. Se alguém tiver algum caso para compartilhar, para que a gente possa discutir aqui também. Bom, então, vamos lá. Continuando aqui, então, pessoal. Já que essa questão da dificuldade nas negociações, elas podem ser facilitadas, mas não serão muitas vezes, né? Nós temos aqui
como eu disse, aqueles 4 pontos para facilitar, né? Mas temos que ter a consciência de que a imobiliária fará aquela resistência inicial para os reparos, certo? E que muitas vezes o inquilino vai questionar e o locador também, ok? Com relação aos reparos durante a locação, essas questões podem ser resolvidas pela imobiliária, trazendo para o locador os 4 pontos que eu disse: identificação do problema, da causa deste problema, da solução e do orçamento, tá? Para demonstrar ao locador qual seria a responsabilidade dele. Muitas vezes, com o locador, a conversa é um pouco mais complicada, né? O erro comum que eu trouxe aqui no início da nossa mentoria é que a lei já não facilita a compreensão do locador de qual é a responsabilidade do inquilino, porque a lei traz devolver o imóvel nas mesmas condições em que foi entregue. E o locador pensa isso de uma forma que o imóvel deve ser devolvido de igual forma como ele foi entregue inicialmente, o que não será, muitas vezes, como eu disse, por causa do uso comum, pelo tempo de vida útil do bem, por sofrer algumas avarias diante das condições do tempo, né? Então, isso é bem importante que o locador esteja ciente, tá? Tamires, Nicole e Tamires, né? Podem fazer as perguntas. Eu não escuto, Nicole. Deixa eu ver se é meu áudio aqui também, não. Não escuto. Acho que ela desligou agora o microfone. Perfeito. Olha, excelente pergunta, tá, Tamires? Vazamentos no imóvel, tá? Como eu disse, pessoal, seguir os 4 pontos. Muitas vezes a imobiliária, é, ela tem o dever também de auxiliar o inquilino, claro, a resolver as questões, até para evitar prejuízos para o locador, tá? Então, a imobiliária, como está intermediando a relação, em muitos casos depende da resposta do locador e da autorização dele para fazer o reparo. Se isso demorar muito, pode ser que surjam outros danos, inclusive danos em unidade de baixo, se for um vazamento em um condomínio, né, em um prédio, por exemplo. Então, qual é o dever da imobiliária em agir nesses casos? Tá? Quando o inquilino solicita um reparo e demonstra à imobiliária o que está acontecendo e a necessidade daquele reparo, qual é o dever, o que a imobiliária deve fazer? Inicialmente, já comunicar ao locador, tá? Sobre a necessidade daquele reparo, mas como a imobiliária vai comunicar ao locador? Se for possível, já trazendo todos esses pontos. Ou, se for o caso, comunica o locador para aferir esses 4 pontos, tá? De identificação da responsabilidade. A imobiliária vai entrar em contato com o locador, dependendo da relação, né? Locador, a imobiliária foi contactada pelo inquilino, tem um vazamento, por exemplo, no banheiro, que está gerando uma infiltração no apartamento de baixo, ou não, ou é só um vazamento, né? E nós temos que providenciar o reparo ou, pelo menos, aferir a responsabilidade. Caso a imobiliária já tenha uma relação mais autônoma, né? O locador já tenha conferido a ela a autorização para fazer orçamentos, facilita muito, porque a imobiliária já vai chegar: olha, locador, tenho aqui um vazamento, já mandei o técnico verificou que a causa deste vazamento é um cano que está quebrado, é, o problema, né, está vazando água, a causa, um cano que está quebrado, a solução
vai ter que abrir a parede e consertar o cano, e o valor é tanto. Com esses 4 itens, a imobiliária já consegue dizer para o locador se a responsabilidade é dele ou se a responsabilidade é do inquilino, o que já vai facilitar na negociação. Tá? Se já tiver a responsabilidade, de quem seria a responsabilidade, nesse exemplo que eu dei um cano dentro da parede, muito provavelmente não foi ocasionado pelo mau uso, né? A não ser que tenha atacado uma pedra, enfim, são diversas situações. Mas no exemplo que eu estou dando, quebrou um cano dentro da parede, muito provavelmente por conta do tempo de vida útil daquele bem. Pode ser um móvel antigo, que não foi feito a troca dos encanamentos, né? Então, a responsabilidade para reparo deste cano seria já do locador, por ser, neste caso, como é comum utilizarem a frase também, né? Um problema estrutural, ok? Então, a responsabilidade seria do locador. Caso verificou tudo isso, a imobiliária já aferiu de quem é a responsabilidade, é do locador. Tudo bem. Olha, inquilino, o locador não está autorizando, não quer fazer o reparo, o inquilino, olha, tudo bem. Se o inquilino já souber da responsabilidade do locador, né? Ele faz o reparo, e aí é importante colher 3 orçamentos, tá? Para demonstrar que os reparos que os valores está dentro da média do mercado, tá? Muito provavelmente o inquilino não vai colher 3 orçamentos, né? E aí, sendo de responsabilidade do locador, ele vai ter que arcar com os custos, ok? Mas o inquilino tem a possibilidade de fazer o reparo e cobrar do locador, né? De alguma forma. E aí a imobiliária tem que estar muito atenta para prevenir que, se o inquilino fizer e for cobrar do locador, o valor não seja muito alto. Então é importante já trazer para o locador essas condições antes, para que ele tenha o conhecimento e possa interferir da melhor forma possível. Porque senão ele vai estar adstrito a pagar o valor que o inquilino pagou pelo reparo, sendo de responsabilidade dele e tendo uma ausência de resposta, tanto por parte da imobiliária como por parte do locador. Tá? Então, para o inquilino resolver este problema, ele pode fazer o reparo e cobrar do locador esses custos. E aí o locador vai estar obrigado a reparar esses custos, porque não tomou uma providência, sendo de responsabilidade dele. Respondida, também diz a pergunta. Vamos lá. Nicole fez outra pergunta. O Vinícius Vieira também fez uma pergunta, né? Vinícius, como diferenciar benfeitorias necessárias que devem ser indenizadas de benfeitorias úteis que precisam de autorização? Se o inquilino faz uma benfeitoria útil sem autorização expressa, ele perde totalmente o direito de ser ressarcido? Perfeito, Vinícius. Ótima pergunta também, tá? Benfeitorias necessárias são aquelas que precisam ser realizadas para garantir a, a habitabilidade do imóvel e que o imóvel permaneça no seu estado de conservação. São elas, como eu dei um exemplo, trocar o encanamento, né? A parede teve uma rachadura na parede, tem que consertar a rachadura, né? Essas são benfeitorias necessárias, principalmente, aí pode ser comum também utilizar o termo estruturais, tá? Não quer dizer que tudo como é que eu posso dizer? Na parede do imóvel, na pilastra, né? No pilotis, tudo vai ser estrutural. Não. Mas a maioria das questões das benfeitorias necessárias vai ter esse entendimento de estruturais, ok? Agora, benfeitorias voluptuárias, né? Aquelas benfeitorias úteis também, né? As úteis também, Vinícius, as necessárias e as úteis, elas têm um ponto muito tênue, né? Para entender o que seria útil e o que seria necessário. Necessário, como eu disse, é para garantir a conservação do imóvel. Útil e voluptuária seria para agregar algum valor ao imóvel, tá? Essas benfeitorias,
elas não precisam ser realizadas pelo locador, porque o locador não tem o dever de adequar o imóvel às condições que o inquilino deseja, perfeito? E, caso não tenha autorização do locador, o inquilino pode fazer, mas não será indenizável e, se ele quiser, ele pode retirar ao final da locação. Tá? E aí, importante ponto, trazendo o imóvel, devolvendo o imóvel nas mesmas condições que foi entregue. Então, um exemplo, uma benfeitoria útil voluptuária. Um exemplo real aqui também, tá? Aquelas redes que colocam em cima da piscina para a criança não cair na rede. A inquilina solicitou a rede, o locador não quis colocar, mas a inquilina colocou por conta própria, mesmo sem autorização. Para isso, teve que furar a pedra ao redor da piscina para colocar aqueles ganchos para fixação da rede, certo? Ao final da locação, o locador disse: eu não quero a rede, pode tirar. Mas aí a inquilina tirou e deixou a pedra com os furos. Como resolver isso? Está aí um grande problema, né? Então, gerou uma confusão por conta disso. O proprietário, ao final das contas, entendeu que trocar todas as pedras geraria um custo muito elevado para o inquilino, mas isso foi uma condição, uma situação, como é que eu posso dizer, específica, né, que a gente conseguiu demonstrar para o locador que o custo seria muito elevado, que seria facilmente resolvido com um reparo simples, e ele entendeu dessa forma e a gente conseguiu resolver. Mas olha o problema que gerou. Uma pedra foi furada e para resolver aquele reparo teria que trocar a pedra inteira. Não ia trocar uma pedra ao redor da piscina porque ia ficar com uma diferença de coloração. Não ia ser a mesma pedra que foi utilizada. Então, isso é muito importante, né? Trazer para o inquilino, principalmente, que se houver algum tipo de benfeitoria que não é necessária para garantir a habitabilidade do imóvel e não seja autorizada pelo locador, essa benfeitoria ela não será indenizada e, se for o caso, o locador pode retirar o locatário pode retirar ao final da locação, desde que devolva o imóvel nas mesmas condições que foi entregue. Neste caso específico, a melhor solução seria deixar a rede lá junto com os ganchos, né? E aí, enfim, negociar, né? Porque de imediato já não teria o dever de indenizar, né? Então a rede apenas ficaria lá. Tá? Aí o outro ponto que você trouxe aqui é se o inquilino faz uma melhoria útil, é isso. Ele perde o direito de ser ressarcido, tá? A lei já traz isso, tá bom? A imobiliária traz no contrato de locação, tá? Mas muitas vezes, porque é uma forma de educação também, não só a exposição de todos os fatos, né? Essa educação preliminar do locador e do inquilino, mas o contrato de locação ele também é educativo. Tem muitas coisas que estão no contrato de locação, como, por exemplo, o dever de devolver o imóvel como no mesmo estado de conservação, a responsabilidade do inquilino com relação ao pagamento de aluguel, enfim, essas coisas já estão previstas na lei. A gente traz porque tem que estar bem explicado para que ambas as partes estejam cientes de todas as obrigações. Feito? Nicole, quando a vistoria fala em bom estado, entende-se que estava perfeito ou só usável? De nada, Vinícius. Neste caso, existe algum tipo de vistoria mais segura juridicamente? Bom, como eu disse, pessoal, a vistoria é muito importante para cobrar esses tipos de reparos, ok? Principalmente os reparos que a gente consegue verificar que foram, ou melhor, para a gente poder identificar que são de mau uso ou não, a gente precisa de uma vistoria bem feita. Então, qual é o ideal? Tá? O melhor tipo de vistoria é aquela que retrata de uma forma muito clara
como estava o imóvel e os bens durante o início da locação, né, no momento da entrega, e como estão esses bens no final. Para isso, a gente precisa de fotos muito bem feitas, né? Vídeos também, se for possível, tá? E não basta que na vistoria esteja em bom estado de conservação, porque não vai significar perfeito ou usável. Para você pode ser perfeito, para mim pode ser possível de uso, né? Então, o como deve estar na vistoria? Paredes, por exemplo, pintura. Pintura nova, realizada na cor branca, sem avarias, sem manchas, sem nenhum ponto sem nenhuma bolha, que é comum ficar também ao final da locação, quando o inquilino faz a pintura, né? Fica a cargo dele fazer a pintura e a pintura não é bem feita. Então, isso é importante, tá? Porque ao final da locação, o laudo de vistoria vai trazer parede em bom estado de conservação, com avarias, ou então em mau estado de conservação, com diversas avarias, manchas na parte de baixo, perto do rodapé, do lado direito. Então, é bom especificar tudo no laudo de vistoria. Para isso, a gente sabe que o laudo de vistoria é bem complexo, né? Então, é importante, a gente indica, né, se for o caso, que tenha alguma pessoa específica da imobiliária para fazer esses laudos de vistorias, que essa pessoa seja treinada para fazer esses laudos de vistoria, ou que contratem uma empresa específica para fazer o laudo de vistoria, porque aí vai poder exigir da empresa que seja um laudo de vistoria muito bem feito, né? Com todas essas especificações, tá? Então, essas questões de laudo de vistoria é muito importante para cobrar do inquilino, principalmente em caso de ação judicial, porque, como eu disse, o risco de sucumbência pode ser alto, tá? E vistoria final, né, pessoal? Deixei esse último ponto aqui, porque na vistoria final, a gente sabe que durante o curso da locação tem alguns reparos e é necessário identificar e providenciar esses reparos, até para não ocasionar danos a outros imóveis, né? E aí, vou trazer outro ponto aqui, rapidamente, agora que eu me lembrei, sobre o caso que a Tamires trouxe do inquilino avisar a imobiliária e o locador não tomar providência, né? Agora temos uma situação também do inquilino não estar sabendo do vazamento, né? Outro imóvel notifica o locador e a imobiliária sobre este vazamento, e a imobiliária não consegue do inquilino uma resposta para providenciar esse reparo, tá? O que deve ser feito pela imobiliária nesse tipo de situação? Notificar o inquilino o quanto antes, e aí a notificação, pessoal, eu vou bater nessa tecla, que todas as notificações devem ser encaminhadas com alguma forma de aviso de recebimento, né? Que a gente consiga comprovar o recebimento. Então, o ideal é encaminhar por correio, com aviso de recebimento, e por e-mail, que é o meio oficial de comunicação, principalmente com os inquilinos. Tá? No corpo do e-mail, copiar o teor da notificação todo, então pode copiar o texto todo da notificação e colar no corpo do e-mail, e encaminhar a notificação em PDF em anexo, tá? Para que ele esteja ciente. Feito isso, o inquilino estará ciente das obrigações de providenciar o acesso ao imóvel, porque o locador tem direito ao acesso ao imóvel, principalmente para providenciar os reparos, tá? E caso ele não faça, a partir daquela data, ele estará responsável por qualquer agravamento de dano que tenha no imóvel ou em outro imóvel abaixo, enfim, tá bom? Então, nestes casos, a gente teve o caso do inquilino que notificou a imobiliária e a imobiliária demorou a agir, né? Então, ele vai fazer o reparo e vai cobrar do locador. O locador vai ter que fazer a indenização desse valor, né? E neste caso específico, o inquilino não estava deixando o locador entrar, então é importante que ele seja notificado e ciente de todos os danos que estão sendo ocasionados ao imóvel de baixo, por exemplo, né, neste exemplo específico, e que será de responsabilidade dele possíveis reparos, tá bom?
E aí, pessoal, o último ponto que eu gostaria de trazer, porque também é muito comum, tá? A imobiliária, ela faz essa resistência inicial, né? E é isso mesmo, faz a resistência inicial, porque, como eu disse, o inquilino, muitas vezes, ele faz o reparo sem qualquer questionamento, né? Então, facilita, mas o que a imobiliária não pode fazer é se negar a receber as chaves por conta de reparos pendentes, ok? Então, procedimentos rescisórios. O inquilino manifestou que quer devolver o imóvel e que ele está disponível para vistoria, ou manifestou que quer devolver o imóvel e entregou as chaves. A partir deste momento da entrega das chaves, a locação está rescindida, ok? A imobiliária não pode se negar a receber as chaves do imóvel. O inquilino tem o direito de, a qualquer momento, entregar as chaves do imóvel e rescindir a locação. E aí sim, faz todo o procedimento rescisório. Apura os débitos, né, débitos e créditos em favor do inquilino e faz a vistoria final para apurar esses reparos. Se for o caso do inquilino, olha, está aqui o imóvel para devolução, estou devolvendo hoje. A imobiliária fará a resistência, olha, a gente tem que fazer a vistoria final, tudo mais, até essa data da vistoria final, vocês ficarão obrigados aos valores locatícios, e a gente sabe que a partir do momento da rescisão, encerrou a locação, então encerra também as cobranças, né, a partir daquele momento. Então, vai gerar uma confusão aí. O que a imobiliária deve fazer nesse tipo de situação? Recebeu as chaves do inquilino? Recebe as chaves, encerra o contrato, faz a vistoria o quanto antes, tá? Para poder, se for o caso nessa resistência inicial, cobrar do inquilino esse tempo de vistoria. Então, o ideal é fazer o quanto antes para não gerar mais questionamentos. Porque se o inquilino ainda é responsável até a devolução efetiva do imóvel, a imobiliária, sabendo que a rescisão, a devolução das chaves encerra a locação, quer cobrar um valor a mais, faça o quanto antes para não ter nenhum problema nessa cobrança, tá? Porque a resistência inicial será feita, então faz essa questão, tá? Se for o caso do inquilino permanecer no imóvel para a vistoria inicial, o que pode acontecer também e é comum, a imobiliária faz a vistoria final, o inquilino pode ou não providenciar os reparos. Se ele for providenciar os reparos, ele vai ficar com a posse do imóvel, então é possível cobrar até ele devolver efetivamente o imóvel e aceitar os reparos, certo? Se não, ele vai fazer a vistoria final, entrega para a imobiliária faz os reparos e cobra dele os reparos. O que não pode é se negar a receber as chaves, tá? Por quê, pessoal? Porque se o inquilino mover uma ação judicial para rescisão do contrato de locação, mediante a entrega das chaves, e a imobiliária está se recusando a receber as chaves, ele muito provavelmente vai ganhar a ação, e nessa ação o valor da causa é 12 vezes o valor do aluguel. Então, além dele ganhar a ação, conseguir a rescisão, o locador estará obrigado ao pagamento de honorários de advocatícios no importe de 1,2 aluguéis. Então, terá um prejuízo para o locador, tá? Então, pessoal, nesse momento de vistoria final, é muito importante que os procedimentos sejam muito rápidos, tá? O inquilino manifestou o desejo de devolver o imóvel, já pergunta tudo. Inquilino, como quer ser feita a devolução? Você vai devolver as chaves para a gente fazer a vistoria final e proceder com a cobrança, ou você vai ficar com as chaves e vai proceder com os reparos e a gente faz uma vistoria? Então, o ideal é já trazer para o inquilino, né, já saber do inquilino qual será o posicionamento dele. Feito isso, ajusta os procedimentos da rescisão. A vistoria final faz o mais rápido possível, porque já tivemos vários casos de
de querer cobrar um tempo a mais, né, do inquilino. Então, é cobrar com um tempo razoável caso o inquilino esteja na posse do imóvel. E esse tempo razoável é o ideal que a imobiliária providencie o mais rápido possível. Tá? O comum é de 2 a 3 dias, né? E aí, corridos, né? Por isso a importância da imobiliária, a indicação, né? Ter uma empresa de vistoria, não só uma, mas algumas, porque se aquela empresa não estiver disponível, já tem outra opção. E aí facilita essa marcação da vistoria final. Tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta? Gostaria de compartilhar algum caso para que a gente possa tratar aqui também? Deixa eu abrir o chat. Bom, pessoal, então não temos mais perguntas, né? Esse tema de hoje ele é muito importante. Como eu disse, vai para o nosso canal no YouTube, para o nosso Spotify também, tá? Eu indico bastante que vocês vejam essa aula toda, porque como eu disse, é um tema que gera muitos problemas, né? Principalmente por conta da lei, que já é de difícil compreensão, tá? Aquele erro principal do locador entender que o imóvel deve ser entregue, devolvido, né? Igualmente como ele foi entregue, então isso é um erro muito comum, né? Muitas vezes também não entende alguns reparos, né? A questão da pintura, que é muito importante que tenha uma cláusula específica no contrato de locação, prevendo essa pintura. Se quer uma tinta específica, já coloca também no contrato de locação, tá? Ou, o que é possível fazer também, é prever já no contrato de locação, que ao final da locação, o inquilino pagará o valor de X reais para a pintura do imóvel e essa pintura ficará a cargo do locador. Tá? É possível isso também. Então, estejam atentos a isso, façam essa introdução inicial, né, essa educação do inquilino e do locador quando do início da locação, porque vai reduzir muitos problemas durante e principalmente ao final da locação, tá? E não só nessas questões dos reparos, mas todas as outras questões envolvendo a lei do inquilinato e a locação. Bom, porque a última frase que eu deixo é uma locação, é uma atividade de risco, locar arranha, locar suja, locar estraga, e o proprietário tem que estar ciente disso, porque é com ele que a gente tem maiores dificuldades, né? Muitas vezes os inquilinos são leigos, não sabem dos seus direitos, então a gente, por fazer as imobiliárias, né, fazendo essas resistências iniciais, conseguem resolver da melhor forma possível os problemas, tá bom? Então, caso tenham dúvidas, podem trazer, tá? Na quinta-feira que vem estaremos aqui de novo com o tema de compra e venda, tá? E encaminharemos o link para todos na quarta-feira e já com o tema. Feito? Até mais, pessoal. Aguardo todos na quinta-feira que vem.